Bom, estou gravando esse vídeo para fazer uma breve explicação sobre nossa mesa de som. Com o vídeo é bom porque você pode ver, rever, né, até os detalhes. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que o som é separado por três frequências. Aqui na nossa igreja, na nossa mesa de som, no nosso som, a gente se baseia totalmente nessas três frequências, que são os graves, os médios e os agudos. Em outros lugares, são 4 frequências. Em alguns outros lugares, com estrutura maior de som, com uma mesa de som maior e mais detalhada, tem o grave, o médio grave, os médios e os agudos. O que não é nosso caso. Nosso caso é só os graves, os médios e os agudos. Vamos lá. Aqui são os canais. Nossa mesa de som ele tem 16 canais. De 1 ao 12 tem as entradas chamadas entradas XLR. Né? São esses conectores aqui diferentes. São as entradas XLR e também tem as entradas P10. São essas entradas diferentes aqui. Ó. Esses buraquinhos redondinhos aqui são chamados de entrada P10. Ao modo grosso. Tem uns nomes específicos, mas é mais fácil de entender assim. As entradas P10 e as entradas XLR. Já do canal conjugado 13, 14, 15 e 16, já não tem entrada XLR, né? É só entrada P10. Eles chamam esses canais de estéreo, mas a gente nunca, pelo menos eu nunca usei eles estéreo. Então eu nunca consigo usar o de baixo e o de cima ao mesmo tempo. Ou é o de cima ou é o de baixo. Caso eu nunca uso os dois ao mesmo tempo. Inclusive, se quando você colocar um cabo aqui na parte de baixo, possivelmente na hora do culto, você vai sentir algum problema e vai ficar procurando onde é, e é só porque você colocou na parte de baixo. A gente usa só o de cima, a entrada mono. E todos eles aqui tem 2, beleza, mas é só o de cima, viu? Nesse canal que tem XLR, esse de baixo, ele tem outra função, que é chamada de insert, que não vem ao caso agora. O importante é vocês aprender as entradas de microfone e as entradas de instrumento. Essa XLR que é usada só para microfone, essa de cima. E essas P10 são usados só para os instrumentos. Os conectores XLR são esse aqui, que vão nas entradas XLR. Conector P10, conector P10 são esses aqui, que vão na entrada P10. E são os mesmos que é usado para os instrumentos. Pronto, beleza. Todas essas entradas de som têm as mesmas, como se diz, equalizações. Tem os mesmos botões. Observar que tem 3 azuis, um vermelho, um laranja, um preto. Todas as entradas da entrada 1 à entrada 15 e 16 tem os botões preto, laranja, vermelho e os 3 azuis. E tem mais o branco em cima. Todos também tem. Ok? Vamos lá. E, claro, os botões de volumes. Né? Ok. Eu estou usando o canal 1. Vou usar ele como exemplo. O exemplo que eu vou dar no canal 1 vai servir para todos. Todos têm essa mesma função. Beleza? Botão de volume. Se eu tirar, não vai mais sair som. Oi. Vira aí? Então, se eu tirar ele, não vai ter mais som. Depois dele vem esse botãozinho. O que esse botão faz? Se eu apertar ele, vai acender um LED vermelho. E assim que o LED vermelho acender, não vai mais sair som. Agora, som. Entendeu? Se apertar ele, não vai sair som. O LED vermelho vai acender. Segundo botão. Esse botão preto, ele é o responsável
por dividir a saída de som. Por exemplo, nossa mesa de som, ele tem duas saídas. Aqui em cima, olha aqui, duas saídas de som. A saída L e a saída R. Ok? São duas saídas de som. Essas duas saídas vão lá para os aparelhos lá atrás, que vai fazer toda a amplificação do. E esse botão preto faz com que, se eu jogar para a esquerda, vai sair o som apenas na saída L. Se eu jogar para a direita, vai sair o som só na R. Para a esquerda é L, para a direita, saída R. Não é complicado. Inclusive, nesse momento, eu estou usando só a saída, eu estou usando só essa, a saída R. Significa que se eu pegar esse botão e botar para a esquerda, não vai sair som. Porque eu estaria dizendo que esse canal só era para ir para a saída L. Que no caso eu não estou usando a saída R. Ok? Então, o segundo botão é esse laranja aqui. Esse botão laranja, ele é de efeito. Ele é um botão de efeito. Ele é essa aqui, ó. Onde está aqui, ó. Essa saída P10. Essa saída P10 é a saída de efeito. Só que atualmente a gente está usando ela para saída de retorno, porque a nossa saída de retorno mesmo da nossa mesa de som queimou. Seria essa saída aqui, ó, que está acima da saída de efeito. Ela é a nossa saída de retorno original, só que ela está queimada. Então eu estou usando essa daqui como saída de retorno, que vai lá para o púlpito onde o pastor. E quem comanda o volume é esse botão laranja. Esse aqui é o botão do canal, todos os canais têm. E aqui são os botões principais. Se eu tirar ele, não vai sair som e nenhum canal vai sair som no retorno. Então por isso que eles estão sempre no meio. Que no caso que eu digo, que a gente chama isso aqui no meio, a gente chama de flat, ou então no volume zero. Todos eles têm esse volume zero. Próximo botão é o vermelho. O vermelho, esse sim comandaria essa saída de retorno que está queimada. Então atualmente não estamos usando ela, porque está queimada. E aqui os botões azul, de baixo para cima, esse controla o grave, esse controla o médio e o terceiro controla o agudo, ok? Para você entender agora, eu vou tirar o grave. Alô, ei som. Vou voltar o grave novamente. Vou pôr muito grave. Oi som, oi som. Certo? Eu vou deixar um pouco baixo. Pronto. Agora vamos para o médio. Vou tirar todo o grave e você vai entender o médio. Oi som, oi som, oi som, oi som, oi som. Oi, som. Eu botei um pouco de grave, ó. Oi, som, oi, som. Esse é o que controla o médio da voz. E esse aqui controla o agudo da voz. Vou tirar todo. Ei, som, oi, som. Eu vou colocando aos poucos. Ei, som, e muito agudo. Ei, som, ei, som, ei, som. Normalmente eu uso ele em flat. E durante o culto eu vou vendo a necessidade de colocar mais ou menos. Botão branco, esse também controla volume. Ele dá mais volume, ei, som, oi, som, ei, som, e menos volume, ei, som, oi, som. Viu lá? Tirei quase todo o som. Vou colocando, ei, som, som. Pronto. Ele, depois que você dá o volume aqui no zero, normalmente é aqui, você coloca no zero, ei, som, o volume zero aqui. E vai controlar com o botão branco. Ei, som. Aí vai controlar o volume. Se eu quero mais, eu vou aumentar. Aí vai ficar bastante alto, né? Pois bem. Pronto. Essa explicação que eu dei nesse canal serve para todos os canais, pois todos os canais têm o controle de volume geral, tem o controle de lado direito e lado esquerdo da mesa de som, tem o controle do retorno, tem o controle de grave, de médio e de agudo, ok? Desse outro lado, como eu já expliquei, tem as saídas de som, saída L, saída R. E aqui, essa aqui eu uso para saída de fone de ouvido,
Esse aqui é para controlar o som que vai para o celular, quando eu gravo o culto. Tem esse aqui, esses são os o equalizador da mesa de som. Ele equaliza grave, médio grave, ele dá uma equalizada mais fina. Enquanto a mesa só equaliza o grave, médio e agudo, esse lado aqui ele equaliza mais. Ele equaliza um pouco mais do grave, um pouco mais de médio grave, aí vai ficando mais agudo o som, ele dá esse controle mais fino. Como que eu faço para fazer esse controle mais fino? Eu coloco um celular aqui, o volume de um celular, uma música, eu uso um som único, que é o chamado de ruído rosa, fica chiando. Aí daí eu vou controlar médio, grave. Aqui fica tudo flat, né, no zero, ele fica os três iguais. Lá em cima o volume adequado, né, que é quase topado. Os celulares aqui são bem fracos, então eu fico o volume lá de cima quase topado. Aí eu acabo controlando mais só por aqui, por esse volume. Beleza, eu coloco um som único aqui e daí eu vou primeiro ir lá atrás, testar se todas as caixas estão saindo do som. E daí eu volto para cá e controlo o som principal, assim, daquela afinação no som, para ir já deixo preparado para o culto à noite. Aí demais os instrumentos e microfone eu vou controlando aqui. Depois aqui já fica, já nem mexe mais. Esse botãozinho ativa e desativa. Nesse momento eu desativei a opção de equalizador. Vou ativar novamente. Pronto. Já está ativo a opção de equalizador. Eu não sei se mexendo aqui vai perceber. Eu vou tirar todo o grave. Está ativado, tirei todo o grave. E mais médio. Vou tirar tudo. Ei, som, ei, som, ei, som. Agora eu vou colocar novamente grave. E vou colocando ei, som, ei, ei, ei. Daí eu vou sentindo. Aqui eu já desci mais ou menos como já estava antes. Ei, som, oi, oi. Certo? E aqui, como já disse, os controles de retorno. Esses botões controlam o retorno. Esse aqui controla a saída de fone de ouvido que eu uso para gravar os cultos, que vai direto para o celular. Esse aqui são os volumes principais. Esses vermelhos. Ó, eles são os volumes principais. Nesse momento eu não estou usando a saída L, então por isso que ela está baixada. Mas normalmente eu uso à noite, que é para o retorno do baterista, retorno Eu uso essa saída L aqui, eu uso para jogar o som para os meninos. Só os meninos ouvem o que entra, o que sai daqui. Às vezes eu uso um microfone que só vai para esse lado, que só os meninos ouvem lá atrás. Aí eu fico falando com eles durante o culto, durante o hino da harpa. Eu fico dizendo para eles as notas que tem que ir, a próxima nota e tal. Eu uso esse lado da mesa de som. Esse botão. Eu uso ele. E o som geral que vai para o pastor é esse aqui. Normalmente eles têm que ficar no zero. Quando você chegar aqui na igreja, vocês vão poder ver mais de perto que tem numeração em todo lugar. Tem o número 0 e os dBs para baixo e o dB para cima. Então, o botão de ligar a mesa de som fica lá atrás. Lá atrás só tem isso. Então, essa é a explicação básica da mesa de som. Agora, é só vocês dar uma assistida, assistir 2 vezes, 3 vezes. E quando chegar aqui na igreja, vai ficar mais fácil. Quando vocês olharem para a mesa de som, vocês vão lembrar um pouco do que vocês viram no vídeo. Aqui tem 2 botãozinhos que eles são muito importantes. Eles nunca podem ficar apertados. Vocês sempre tem que conferir isso, se eles estão apertados ou não. Porque isso, se eu apertar, não vai sair som. Sai som. Ok? Ó, eu apertei, parou de sair som. Eu falei e não estava subindo som. Ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. E quando chegar aqui, fica mais fácil. Bom, no vídeo anterior, eu expliquei sobre a mesa de som. Lá eu estava usando o microfone, então o áudio ficou legal, sem o efeito da igreja, sem o eco. Então aqui já não estou usando microfone. Bom, depois da mesa de som, o som vem para cá. O áudio sai da mesa, depois que a gente liga a mesa de som, coloca os cabos,
vem para esses aparelhos. O primeiro aparelho que entra o áudio é esse de cima, esse aparelho. Esse aparelho entra o áudio. Tem o lado 1 e o lado 2. Esse aparelho é chamado de crossover, ou divisor de frequência, mais fácil de entender. Ele é o divisor de frequência. E como eu expliquei para vocês, a gente trabalha com a frequência grave, médio e agudo. São 4 bandas, ele já trabalharia com médio grave, mas nós não temos o médio grave, então nós não usamos o médio grave, que é essa saída 2 aqui. Lá da mesa vem e entra aqui, ó. Normalmente a entrada de som tem o nome de input e a saída de som tem o nome de output, né? Aí tem o lado direito e o lado esquerdo. Esse divisor de frequência ele tem 2 bandas, tem o lado direito e o lado esquerdo. Esse lado direito, olhando atrás do amplificador, o lado direito é onde eu uso para jogar o som que vai para os amplificadores. Esses são os amplificadores. Temos 2. Ele vai jogar o som para cá. Esse outro lado, o lado esquerdo, é onde vai para os músicos. Eu jogo para o retorno do fone de ouvido dos músicos. Eu uso esse outro lado para fazer isso. Por isso, lá na mesa de som, tem os 2 canais. Eu uso um para o som grande, para a igreja, e o outro para o fone de ouvido dos meninos. E aquele canalzinho de retorno lá atrás que eu uso para o pastor. Ok? Aqui tem o 1, que é o grave, o 3 é o médio e o 4, que é o agudo. O grave eu ligo nesse amplificador de baixo do lado direito. Eu uso o grave. Aqui também tem o nome de input e também tem o nome de output, que é a entrada, né? A entrada e a saída. Eu não posso estar invertendo isso aqui, porque pode correr o risco de queimar as saídas do amplificador. O médio eu jogo para o lado esquerdo do amplificador grande. Aqui vai entrar o som e vai sair para as caixas de som. É os médios. E o último é o agudo, que é o som mais agudo, o som fino. Esse vai direto para cá, para o lado direito desse aparelho, desse segundo aparelho. Tem o input e tem o output. Aqui é a entrada de som que vem daqui e esse outro lado é o que vai para a caixa de som, ok? Agora vamos ver como é na frente. Esse é o divisor de frequência. Mostrei lá atrás que ele tem 2 lados, né? 2 bandas. Tem um lado, esse lado esquerdo e o lado direito, olhando de frente, né? Então esse lado esquerdo é o que vai para o som da igreja, que recebe o som e joga para os amplificadores que a igreja vai ouvir. Esse lado direito é onde recebe o som da mesa de som e joga para o fone de ouvido dos meninos, da banda no caso. Esse amplificador de baixo é o amplificador do grave, aqui é o volume do lado direito, aqui é o volume do lado esquerdo. Aqui é do grave e aqui é do médio. E o segundo aparelho, esse lado esquerdo, é o som do volume do agudo, ok? Esse aqui é do retorno, mas infelizmente nesses dias de virada de ano queimou esse lado do amplificador, então não está usando, não está sendo usado. Então só esses aqui, grave, médio e agudo. Bom, aqui já a parte de trás da caixa de som, essa de baixo aqui é o grave, é onde conecta o cabo do grave, da caixa de grave. São 2, né? Um do lado direito, outro do lado esquerdo da igreja. Aqui em cima a caixa de médio e agudo. Aqui tem um cabo que conecta ela. Aqui são dois par de cabos. Um vai para o agudo, outro vai para o médio. Ok, já olhando de frente, essa de baixo é o som grave, a caixa de graves. A de cima é a caixa de médio e agudo. Sempre antes de iniciar o culto, antes de iniciar o ensaio, é necessário colocar o celular lá na mesa de som, colocar os volumes tudo em flat lá, volume, equalizador, grave, médio e agudo em flat, e vir aqui atrás, ligar os aparelhos e verificar se todas as caixas, se todos os fones estão saindo o som direitinho. Se não estiver saindo, por algum cabo mal conectado, é só mexer no cabo, dar uma rodadinha nele lá
Ou então olhar lá nos aparelhos se os volumes estão colocados ou não, se os aparelhos estão ligados corretos ou não, que sempre tem um motivo simples para o som não sair. Então, sempre tem que ser feito isso antes de começar o culto.